Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, quando peguei aquele papel na mão, eu simplesmente gelei. Eu já estava desconfiada. Mas desconfiar é uma coisa, ter certeza é diferente. Eu só conseguia pensar nos meus pais. Principalmente meu pai, na reação dele. Ele ficaria furioso comigo. Mas a decepção, tenho certeza, seria ainda maior. Eles confiavam em mim. Jamais poderia imaginar que eu fosse capaz de... Meu Deus, não queria nem pensar. Eles nunca me controlaram, nunca. Nunca me proibiram de sair. No fim, o que não podia ter acontecido, aconteceu. Descobri que tinha engravidado. Meu Deus, eu era tão nova. 19 anos apenas. A grande verdade é que eu não era uma menina tão ajuizada quanto eles pensavam. Do contrário, não teria engravidado tão cedo. Sabe, na hora me bateu um desespero. Que eu saí daquele laboratório sem saber o que fazer. Fiquei perambulando pela rua, chorando, pensando no que faria da minha vida. Como daria aquela notícia. Aliás, além dos meus pais, ainda tinha o Sérgio. Eu também precisava contar para ele. E só de pensar que ele também pudesse reagir mal, chegava a me dar uma tontura. Fiquei ali me perguntando, para quem que eu conto primeiro? Detalhe, ninguém ali da minha casa conhecia o meu namorado. Minha mãe sabia que eu andava saindo com alguém, mas não conhecia o Sérgio. Já o meu pai nem sabia do meu romance. Meu maior medo não era enfrentar a zanga dos meus pais, mas encarar o seu olhar de decepção. Imagine, eu filha única, certamente eles ficariam decepcionados comigo. Depois de pensar muito, resolvi conversar com o Sérgio primeiro, antes de contar para minha família. Eu, sinceramente, já tinha os meus temores de que ele reagisse mal, mas não esperava que ele fosse reagir tão mal daquele jeito. A gente, na verdade, nem estava namorando assim a sério, pelo menos nunca tínhamos conversado a respeito disso. A gente apenas ficava. Mesmo assim, não pensei que ele pudesse ser tão duro e, muito mais do que isso, tão imaturo. Quando falei que meu filho era dele, ele me olhou com uma cara. Meu? Você tá de brincadeira, né? A gente ficou junto 2 ou 3 vezes só. E o que tem isso a ver, Sérgio? Ele tentou tirar o corpo fora de todos os modos. Falou que não tinha condição nenhuma de assumir filho. Seria melhor eu abortar. Ou então, eu que assumisse sozinha, já que não tinha me cuidado. Repito, nunca imaginei que ele fosse tão imaturo. Para se ter uma ideia, depois dessa conversa, ele parou até de atender as minhas ligações. Eu fiquei tão mal, porque me senti perdida, sozinha. Pensei que ele fosse ficar do meu lado, me ajudar a dar a notícia para minha mãe, mas pelo jeito, eu teria de segurar o rojão sozinha. Por conta disso, ainda demorei alguns dias para abrir o jogo ali em casa, até para ver se o Sérgio e eu não voltar atrás e me apoiar de algum modo, mas ele realmente tomou um chá de sumiço e sumiu da minha vida. E olha, parecia até que eu estava adivinhando, porque quando reuni meus pais para contar, a primeira reação deles foi de perplexidade, espanto. Um ficou olhando para o outro com aquela expressão de surpresa. Depois olharam para mim, depois se olharam de novo. Eu tive de contar toda a história. Quem era o Sérgio,
onde a gente tinha se conhecido, e inclusive que ele tinha pulado fora do barco, sumido, quando soube. Nessa hora, meu pai se exaltou. Como assim? Pulou fora do barco? Esse rapaz não pode fazer isso. Onde que ele mora? Eu vou lá falar com ele, ou então com o pai dele. Isso não vai ficar assim. Onde já se viu? As veias do pescoço do meu pai chegaram a saltar, de tão furioso que ele ficou. E tudo ficou ainda pior, quando eu falei que nem sabia direito onde que o Sérgio morava. Sabia apenas o bairro. E contei que a gente tinha se conhecido num bar, num barzinho. E que só se encontrava lá, praticamente. Meu pai olhou assim para minha mãe. Você está ouvindo isso, Vera? Você está ouvindo que essa menina... Ele ficou muito, mas muito exaltado. Me falou um monte. E depois da explosão, voltou a me olhar com aqueles olhos de decepção. E só eu sei como me senti. Me doeu aquele olhar. Mais do que o sermão, do que a explosão dele. Eu não queria ter causado esse desgosto para eles. Juro. Eles confiavam tanto em mim. Para eles, eu era a filha perfeita, sabe? E no fim acabei cometendo a maior besteira da minha vida. De todo modo, não havia o que fazer a não ser levantar a cabeça e enfrentar a realidade, né? Meus pais também se deram conta e disseram que iam me apoiar em tudo o que fosse preciso. Mesmo que o pai do meu filho tivesse me virado as costas, eles cuidariam de mim e do meu bebê. Isso, claro, me deixou mais tranquila. Aos poucos eu fui me dando conta de que minha vida mudaria completamente por conta daquela gravidez. Eu não teria mais as saidinhas à noite, os passeios com as amigas, as tardes de domingo no parque, os namoricos. Eu estava prestes a ser mãe. Tudo iria mudar. Agora, é claro, apesar de ter me dado o seu apoio, minha mãe deixou bem claro que meu filho seria responsabilidade minha. Eu é que teria de cuidar dele. Essa constatação me deixou meio assustado no começo, não nego, mas, sabe, aos poucos eu fui me acostumando. Até que tempos depois, voltei a conversar com o Sérgio. Aliás, chegamos a nos ver várias vezes. E tinha hora que ele falava que ia ajudar depois que o bebê nascesse. Só que depois mudava o discurso. Dizia que não queria saber de filho nenhum. E foi desse modo que fui levando a minha gestação. O pior é que eu gostava do Sérgio. Até porque se não gostasse, não teria nem engravidado dele. Só que sei lá, o seu comportamento, principalmente depois que soube da gravidez, fez o meu sentimento dar assim uma esfriada, porque foi muita decepção. Mesmo assim, eu chorava muito por sua causa, pela saudade. Passava nervoso direto por pensar em como seria a vida do meu filho sem ter o pai dele presente. Como se fosse pouco, perto do fim da minha gestação. Tive problemas médicos. Minha pressão vivia nas alturas. E como se fosse pouco, quase acabei perdendo o meu filho. Acabei tendo de me submeter a uma cesariana de emergência por conta dos percalços que passei. Graças a Deus, o pior não aconteceu. Só que meu filho nasceu com problemas, sequelas. Entrei em desespero quando soube disso. Se bem que o mais importante era que ele tinha sobrevivido. E se antes o Sérgio já rejeitava o bebê, depois que soube que ele tinha nascido com problemas, inclusive com um quadro leve, é verdade, mas um quadro de retardo mental, aí mesmo é que ele tirou o corpo fora de vez. Além de triste, fiquei arrasada. E é claro que eu não desejava isso para o meu filho.
Por isso, apesar de tudo, o amei desde o primeiro instante. Já o amava de todo o coração, quando ele ainda estava aqui no meu ventre. Mas saber que ele seria ainda mais dependente de mim me fez sentir ainda mais ligado a ele. Era um bebezinho tão lindo. Era um bebezinho tão fofinho, tão maravilhoso, tão encantador. A verdade é que aos poucos eu fui me adaptando à minha nova rotina. Graças a Deus, podia contar com o total apoio da minha mãe e do meu pai, com o seu amor incondicional, não só por mim, mas também pelo neto. Nada foi fácil, apesar da ajuda que eu tive. Até porque, repito, meu bebê não nasceu completamente normal. Eu me desdobrava e me dividia em 10, cuidando dele em casa e o levando aos hospitais, ao posto de saúde. Ele também foi guerreiro, sofreu muito, mas juntos conseguimos levar a nossa vida em frente. Quando ele completou 2 aninhos, eu comecei a frequentar um parquinho que havia ali perto de casa. Tinha-se uma praça, uma quadra de esportes, e esse parquinho era onde a criançada costumava brincar. Um dia, lembro que ele estava ali no parquinho com a mãe e o Miguel, quando aquele rapaz se aproximou assim com uma menininha no colo. A menina devia ter uns 2 ou 3 aninhos no máximo. Assim que chegaram, ele a colocou no chão e ela já foi correndo até um brinquedo. Meu filho estava ali juntinho da gente, brincando com um carrinho que tínhamos levado. Só que a cena daquele rapaz chegando com aquela menina mexeu tanto comigo, principalmente porque ele ficou o tempo todo ali brincando com ela. Sabe, deu um nó na minha garganta. Deu assim um aperto no peito, porque meu filho nunca pôde experimentar aquela felicidade, né? A presença do pai. Tinha o meu pai que brincava com ele, tudo bem, mas sei lá, não era a mesma coisa. Era o avô, não era o pai. E a minha mãe notou que eu fiquei comovida, olhando aquele rapaz com aquela menininha. Chegou a passar a mão assim no meu cabelo e me fazer um carinho. Eu que tinha sido tão amada pelo meu pai, desde bebezinha, que sempre pude contar com a sua presença, com a sua proteção, sabia muito bem a falta que um pai iria fazer para o meu filho. E aquela foi a primeira vez, mas não a última, que eu vi aquele moço ali naquele parquinho com a menina. Volta e meia, a gente se via por ali. Inclusive, nos cumprimentávamos assim de longe, até que um dia ele se aproximou. Enquanto sua filha brincava no balanço, ele se aproximou, perguntou se o Miguelzinho era meu filho, quantos anos ele tinha. Aí eu perguntei da menina também. Foi uma conversa assim, rápida, porque ele logo teve de dar atenção à filha. Olha, não vou negar, mas eu gostava tanto quando eu ia ao parquinho com meu filho, e ele também estava ali. Não era sempre que ele estava, mas quando via, me batia assim uma sensação tão gostosa e de paz. Algo que eu não sei nem explicar. O coração disparava toda vez que eu via. Naturalmente que ele devia ser casado. O estranho é que nunca vi a mãe dele, do menino, ali junto com ele, o pai. Apenas ele. Um dia, enquanto as crianças brincavam, havia outras crianças ali, a gente ficou assim, bem próximo, e foi apenas nesse dia que a gente conversou assim um pouquinho mais. André era o seu nome, eu nem sabia. Ele me contou que morava ali perto, exatamente na rua de baixo, onde a gente morava, até que num impulso curioso eu perguntei:
Desculpa a pergunta, mas... E a mãe da tua filha? Nessa hora eu vi que a expressão dele mudou. E a sua resposta me deixou tão surpresa. Ela não mora com a gente. A Julie está morando no Canadá. Ela foi embora para lá logo que... Enfim, que a nossa filha fez 1 ano. Olha, sabe, me tomou de surpresa, porque eu não imaginava. E você cuida dela sozinho? Não, a minha mãe ajuda. Nossa, me desculpe, mas... Sabe, eu nem conheço a tua mulher, mas... O que deu na cabeça dela para ir embora assim para outro país e deixar a filha para trás? Ele não respondeu. Só fez assim uma cara estranha. Eu acabei acrescentando. Olha, eu sei bem o que é isso, viu? O pai do meu filho também não é presente. Aliás, ele não quis nem assumir o Miguel. Principalmente depois que soube que o coitadinho nasceu com problemas, né? Aí mesmo é que ele sumiu, desapareceu. Eu até comentei sobre os problemas congênitos do meu filho. Mas sabe, saber que ele era separado e que cuidava, tudo bem, com a ajuda da mãe, mas cuidava da filha praticamente sozinho, não vou negar, fez aumentar ainda mais aquela espécie de empolgação que eu sentia toda vez que eu via. E olha, eu posso até estar enganada, mas foi depois daquela nossa conversa que nós passamos assim a nos olhar de um jeito mais... Não sei nem explicar. Parece que, por sabermos que nem eu tinha marido, nem ele tinha esposa ou namorada, que a gente era os dois descomprometidos, parece que alguma coisa mudou. Lembro que um dia minha mãe foi comigo ao parquinho. E nesse dia ele também estava ali. E até ela notou aquela coisa diferente assim entre nós dois. Ele ficou ali conversando com a gente e não parávamos de nos olhar. Depois, quando ficamos sozinhos e fomos embora, minha mãe até comentou: aquele moço lá ficou jogando charme em cima de você, hein, Vânia? Capaz, mãe. Capaz, mãe. Claro que ficou. Sou boba. Devo ter até corado nessa hora. Mas aí me recobrei e acabei comentando com ela que a gente sempre se via ali no parquinho e que ele era separado, que a mãe da sua filha tinha ido embora para o Canadá. Ela fez uma cara. É impressão minha ou você está de asa caída por ele? Na verdade, nem eu sabia o que estava sentindo. A única coisa que eu sabia é que me sentia bem na sua presença, que meu coração batia mais forte. Até que um dia ele me fez um convite. Escuta, a gente podia marcar de sair qualquer dia para conversar melhor, quem sabe. O que você acha? Respondi que seria bom, mas que era difícil por causa do meu filho. Aí ele perguntou se a minha mãe não podia ficar cuidando dele um pouquinho. Porque, nesse caso, poderíamos sair para jantar, por exemplo, comer uma pizza, conversar, se conhecer melhor. E foi aí que trocamos nossos telefones. Quando engravidei, minha mãe falou que não ia ficar tomando conta do meu filho para eu poder sair. Mas já naquele primeiro pedido, ela concordou na mesma hora. Quando falei que o André tinha me convidado para jantar, ela ficou toda empolgada. Quem ficou feliz, na verdade, mais feliz do que ela, fui eu. Mandei mensagem para ele na mesma hora. Ele ficou de passar ali em casa para me apanhar. E a primeira coisa que falou, quando a gente se encontrou ali na frente, foi para me fazer aquele elogio.
Nossa, como você tá linda. Na verdade, ele também estava bonito. Bonito e cheiroso. Foi uma noite muito bacana. Na verdade, acho que a mais especial da minha vida. Com ele aprendi a diferença entre ter encontro com um menino e ter encontro com um homem de verdade. Sabe, até a conversa era outra. Até o que a gente falou era completamente diferente do que eu conversava com o... E ele me olhava com tanta intensidade que, pelas tantas, foi inevitável e a gente se beijou. Depois do beijo, ele ainda confessou, olhando nos meus olhos: posso ser sincero? Mais um beijo teu e eu vou acabar me apaixonando. Olha, eu cheguei em casa me sentindo no céu. E aquele foi apenas o primeiro de muitos encontros. Até que ele me pediu em namoro, assim, de maneira oficial. Só eu sei como me sentia quando ele brincava com o meu filho. Eu tinha vontade até de chorar. De tanta emoção. E o melhor é que deu para sentir que meu filho também gostou dele. Sorria, erguia assim os bracinhos. Hoje eu acredito naquela frase. Deus sempre tem alguma coisa de melhor pra gente quando uma porta se fecha. E eu digo isso porque o fato do Sérgio, o pai do meu filho, pelo menos o pai biológico, ele agiu daquele jeito tão canalha, tão moleque. Me virou as costas no momento em que eu mais precisei. Não quis assumir o seu papel de pai. Quando viu que ele tinha nascido com problemas. Mas, em compensação, foi até bom, porque deixou o caminho livre para que o André pudesse aparecer e fazer parte da minha vida. E fazer parte da nossa vida. Minha e do meu filho, do nosso filho. E quem ganhou mais com tudo isso, talvez tenha sido eu, mas talvez tenha sido o Miguel. Na verdade, nós dois. Eu, porque agora tem a meu lado um homem apaixonado que me conquistou sem fazer muita força. E meu filho, porque ganhou um pai de verdade. E de quebra, ainda ganhou uma irmãzinha. De modo que o destino tirou um moleque responsável do meu caminho, tudo para que eu pudesse encontrar um homem de verdade que me ama, que cuida de mim e da carga mais querida que eu carrego, que é meu filho adorado. E sabe, às vezes, tudo isso me faz perguntar: como, meu Deus, eu poderia ser mais feliz?